Olá pessoal, hoje irei te ensinar função trigonométrica. Para aprender função trigonométrica, vamos revisar o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico é essa imagem aqui, que é dividida em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é de 0 até 90, é esse espaço daqui. O segundo quadrante é de 90 até 180, esse espaço. O terceiro quadrante é de 180 até 270 e o quarto quadrante é 270 até 360. Isso sempre se o valor for positivo, de graus. Se o valor for positivo em graus ou em radiano, o sentido é anti-horário. O grau for negativo, é sentido horário. Se a representação for em radiano, porque pode ser em graus ou radiano, devemos entender que π no círculo trigonométrico representa 180, 180 dividido por 2 vai dar 90, 90 com mais 90 vai dar 180, representa por π, 180 com mais 90 é representado por 3π sobre 2, 3 vezes 180, o resultado dividido por 2 vai dar 270, 270 com mais 90 vai dar 2π. Esta imagem daqui está representando também essa outra ao lado. Por quê? Se você olhar direitinho, ele cortou através do eixo de X, esse cortou essa parte de baixo e só fez virar. Então, essa imagem que está azul está representando a função seno. O eixo de seno é o eixo de Y, que representa 90 graus, e menos 1 no 270, 0 e 0. Comparando este desenho com este de azul, 0 está aqui. Quando o círculo trigonométrico subiu 90 graus, se é 90 graus, ele conseguiu no máximo, o máximo foi 1. 90 graus representa π sobre 2. Logo em seguida ele desce, se ele desceu, ele chegou no zero, descendo, ele chegou no zero, que é 180 graus, desceu mais um pouco, chegou no 270, que é representado por menos 1, desceu mais um pouco, representou menos 1, como você está vendo aqui ao lado, e depois subiu. Quando ele subiu, ele chegou no zero. Quando ele sobe, chegou no zero. Este desenho aqui representa a função seno no círculo trigonométrico. Analisando este gráfico, iremos determinar todos os termos dessa forma. Essa forma é chamada de função seno genérica. A genérica quer dizer que é a fórmula padrão de uma função seno. Primeira coisa de tudo, devemos identificar o eixo simétrico. O eixo simétrico quer dizer que a linha horizontal, onde divide o gráfico em duas partes iguais, é aqui. Para ter a certeza, vamos verificar o seguinte. De 50 para 80, para o valor máximo, a imagem conseguiu, veja que o valor não pode começar de 80 e o outro ser menor do que 80. Tem que ser o mesmo valor para os dois. Do mesmo jeito, quando diminuir, precisa também ser o mesmo valor. Do 50 para o 80, aumentou 30. E do 50 para o 20, diminuiu 30. Quer dizer que o valor máximo foi 80 e o valor mínimo foi 20. Vamos já começar a representar na fórmula f de x igual. O valor de A representa onde começou o gráfico. Onde começou o gráfico foi no 50, no eixo simétrico. Coloco 50. Se o gráfico está crescendo, quer dizer que aqui é positivo. E o valor de B é a amplitude, quer dizer que é a diferença de um número para outro, tanto como o valor máximo quanto o valor mínimo. Então, é a diferença entre
o eixo de simetria até o valor máximo ou mínimo. Foi 30 a amplitude vezes seno, abre parênteses. Para descobrir o valor de C, C representa o período é o tempo. Período é igual a 2π dividido pelo módulo de C, que essa onda chegou numa volta completa. A volta completa quer dizer o seguinte, saiu do 0, foi para 90, depois voltou para 180, logo em seguida foi para 270 e uma volta completa ele parou nesse eixo de simetria. Então, o valor que está aqui embaixo é 12. Esse 12 vai ser representado pelo período. Colocando 12, repete a fórmula, dividido, o módulo de C é C. Módulo quer dizer que é a distância. Multiplicando meios por extremos, vai dar 12C igual 2π. C é igual a 2π dividido por 12. Pense um número que divide 2 e 12. Simplificando, vai ser 2. C é igual. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, não precisa botar 1, só repete o π. Dividido. E 12 dividido por 2, 6. O C, como vocês estão vendo, está acompanhado da letra X. Então, o C vai ser representado por π sobre 6. Ao lado, bota a letra X. É a função seno do gráfico acima. Vamos resolver uma questão analisando o gráfico da função seno. Em uma cidade litorânea, a altura em metros da maré é medida ao longo do tempo em horas por uma função trigonométrica do tipo h de t, a mais b, seno de ct. Determine a função h de t, sabendo que o gráfico dessa função ao longo do período é dado por... Está mostrando o gráfico aqui. Eu botei ao lado aqui a função seno, a genérica. Normalmente na questão ele dá a fórmula. Caso não dê, eu tenho que lembrar dessa fórmula genérica aqui. Identificamos de início o eixo simétrico. O eixo simétrico quer dizer que é onde divide o gráfico em duas partes iguais. Que vai ser nesta linha aqui. De 1,2 para 1,6 aumentou 0,4. De 1,6 para 0,8 diminuiu 0,4. Então, quer dizer o seguinte, é este representado já, e o valor máximo foi 1,6 e o valor mínimo foi 0,8. Vamos substituir na fórmula dada da questão. H de T igual o valor de A. O A é onde está o eixo simétrico. O eixo simétrico começou no 1,2. Depois, o valor de B é a amplitude. Amplitude quer dizer que é a diferença do eixo simétrico até o valor máximo ou o valor mínimo. Foi 0,4. Se o gráfico começou descendo, quer dizer que a amplitude é negativa. Vezes seno. E vamos agora ver onde é que dá uma volta, um giro completo nessa imagem. Um giro de 360 graus. 0, 90, 180, 270, 360. 360 parou no 12. Se parou no 12 é o período. Vamos colocar a fórmula para determinar o período em radiano. Período é igual a 2π dividido pelo módulo de C. Período foi 12 igual a 2π dividido. O módulo de C quer dizer que é a distância. A distância vai ficar C. Meios por extremos, 12C igual a 2π. C é igual a 2π dividido
por 12. Pense um número que divide 2 e 12, que vai ser por 2. C é igual a π dividido por 6. Então, logo nesse parênteses aqui, tem CT. Abre parênteses, o valor de C iremos representar por π dividido por 6. E ao lado bota o T, que é o tempo. Aqui é a função seno do gráfico acima. O gráfico a seguir representa a quantidade de algas em um lago que fornece para uma linha de produção. É importante verificar essa quantidade para que se observe a necessidade ou não de tratamento de água, já que a quantidade maiores de alga pode estragar algumas máquinas. Determine a quantidade máxima e mínima de alga observadas. Letra B. A função do tipo Q de T, A mais B, cosseno, M vezes T, que descreve a quantidade de algas ao longo do tempo. O maior valor que foi atingido foi 40, então quer dizer que é o valor máximo. E o valor mínimo quer dizer que é onde o desenho chegou o menor possível. O menor possível foi no 10. Vamos agora responder a letra B. Repetindo a fórmula, Q de T igual a mais B vezes cosseno de MT. Q de T igual. Primeiro passo. Para começar a substituir esses valores aqui, vamos encontrar o eixo de simetria, o eixo simétrico. Quer dizer que é onde divide o gráfico em duas partes iguais. Para verificar onde divide em duas partes iguais, devemos procurar uma linha horizontal que divide em duas partes iguais. Se eu colocar essa linha daqui, vamos verificar se está simétrica. Então, de 25 até 40, aumentou 15. De 25 para 10, diminuiu 15. Então, quer dizer que o eixo simétrico foi na linha do 25. O eixo simétrico. Veja que o gráfico não começou no eixo simétrico. Se não começou no eixo simétrico, não é a função seno, é a função cosseno, como está identificando aqui a fórmula. Não começou no eixo simétrico. O valor de A quer dizer que é o eixo simétrico. O eixo simétrico quer dizer que foi no 25. Agora, a amplitude quer dizer que é a diferença. A diferença de um para o outro vai ser 15. De acordo com o desenho está subindo. Se ele está subindo, a amplitude quer dizer que é positivo. Vezes cosseno, abre parênteses, vamos determinar o período. 0, 90, depois 180, 270, 360. Quer dizer que o giro completo parou no 4. Vamos agora botar a fórmula de período. Período é igual a 2π dividido pelo módulo de C. O P eu vou representar por 4, quer dizer que é onde parou, deu uma volta completa. 2π dividido por C. Meios vezes extremos vai ficar 4C igual a 2π. C é igual a 2π dividido por 4. Simplifica, pense o número que divide os dois, que vai dar 2. Então, o valor de C, π dividido por 2. Vamos substituir na fórmula. Π dividido por 2t. Terminamos a fórmula da função cosseno agora. Lembrando que a diferença da seno para cosseno
é onde começa o gráfico. Em uma certa cidade litorânea, verificou-se que a altura do mar em um certo ponto era dada por f de x igual 4 mais 3 cosseno de πx sobre 6, em que x representa o número de horas decorridas a partir de 0 hora de um determinado dia. E a altura, f de x, é a medida em metros. Em que instante, entre 0 e 12 horas, a maré atingiu a altura 2,5 metros naquele dia. Veja que aqui não tem análise de gráfico, apenas eu vou substituir este valor na fórmula. Repetir a fórmula dada, f de x igual 4 mais 3 cosseno πx dividido por 6 e vou substituir de 2,5 metros é a altura. Vou substituir 2,5 igual 4 mais 3 vezes cosseno πx dividido por 6, 2,5. Este valor de A eu vou passar para o primeiro membro, então ele está positivo, vai ficar negativo, igual 3 vezes cosseno de πx dividido por 6. Vou subtrair 2,5 menos 4 menos 1,5 igual a 3 vezes cosseno sobre πx dividido por 6. O contrário da multiplicação é divisão. Então, colocando 1,5 dividido por 3 igual cosseno de πx dividido por 6. 1,5 dividido por 3 vai dar menos 0,5 igual cosseno πx dividido por 6. Agora, iremos lembrar da tabela trigonométrica de cosseno. Aquela tabela que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz não tem 1. Quanto é cosseno de meio? Meio que é 1 sobre 2. Cosseno de meio, se o cosseno é negativo, o estudo do sinal de cosseno é positivo, negativo, negativo e positivo. No círculo trigonométrico, o segundo quadrante representa 180 menos alfa e o terceiro quadrante é 180 mais alfa. Isso é para descobrir qual é o grau que ele está dizendo aqui, sendo que ele é negativo. Se é cosseno de 1/2, cosseno de 1/2 representa 60 graus. 180 menos 60 vai dar 120 graus. E 180 com mais 60 graus vai dar 240 graus. Então, agora, para descobrir o tempo que está estabelecido na questão, basta colocar o seguinte: o valor negativo foi 120, igual π dividido por 6. 180 dividido por 6, 30x. 120 saiu desse quadrante aqui, porque ele é negativo. A questão está pedindo valores negativos. Cosseno de 1/2, negativo está no segundo e no terceiro. 180 menos 60, 120, está aqui. E 180 dividido por 6, 30. Resolvendo, 120 dividido por 30 igual a x. X igual, fiz o primeiro cálculo. Vou fazer o segundo cálculo, que agora vai ser com 240. 240 igual. Este valor aqui também vai dar 30. Vai ser o mesmo que a questão anterior. 30x. 240 dividido por 30 igual a x. Cancelo os zeros, x igual a 8. Então, o tempo que ele está pedindo na questão vai ser 4 horas e 8 horas. Alternativa C.